Pessoal, a gente tem um super desafio aqui. A gente vai falar sobre bullying, a gente vai falar sobre suicídio e a gente tem 1 hora para conversar. Então, assim, eu vou até pedir uma certa paciência de vocês, porque eu vou ter que passar por alguns slides de uma forma meio veloz, certo? Para a gente chegar nas questões de orientação, assim, que eu acho que é o que mais interessa, talvez, vocês agora. No final, eu posso passar os slides para vocês, então vocês não precisam tirar fotos e tal. O que mais? Bom, eu não vou perder muito tempo agora, eu acho que a gente vai começar conversando e depois, eu ainda, no final, eu queria abrir para perguntas. Eu acho que a gente está vivendo um momento super delicado e eu quero ver se eu consigo ajudar de alguma forma. Talvez eu consiga, talvez não consiga, porque vocês entendem que a gente está vivendo um momento que é muito complexo, mas eu acho que é interessante assim a gente ter um tempinho para perguntas. Então, o que a gente vai fazer? No final, se ficar muito apertado para alguém em termos de horário, esse tipo de coisa, fique super à vontade de ir almoçar, esse tipo de coisa, tá bom? Eu consigo ficar até o meio-dia. E eu consigo ficar aqui até o 12h40, assim, consigo na pior das hipóteses, mas a atividade eu pensei da gente acabar por volta do 12h20, tá? Então tá joia. Meu nome é Gustavo Stanislau, eu sou psiquiatra infantil, trabalho no Instituto Ame Sua Mente, sou autor do livro Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber. Eu sou péssimo em vender livro, mas assim, tipo, eu acho importante mostrar para vocês, porque por muito tempo eu não fazia isso, de mostrar o livro, e as pessoas acabavam não conhecendo. E quando eu vejo pessoas como vocês hoje, que chegaram algumas pessoas para mim assim, olha, isso está me ajudando bastante e tal, eu comecei a apresentar um pouquinho melhor o livro. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Aqui eu vou ter que ser bem rápido. A gente tem motivos para uma pessoa cometer... Eu vou começar falando sobre bullying, tá, pessoal? Ele é o fio condutor do meu raciocínio aqui. Então, a gente tem algumas causas internas para uma pessoa atuar, né, tipo, agindo como um bully, né? Causas internas. A gente tem estudos mostrando que algumas crianças que têm o comportamento mais combativo e que tendem a atuar como um bully, pode ter níveis mais altos de testosterona. Também existem estudos falando da reatividade das amígdalas, falando que essas pessoas teriam uma reatividade maior à frustração, a questões... frustração de uma forma geral. A gente tem estudos falando sobre temperamento, crianças que têm esse perfil mais irritável. Crianças com perfil mais irritável, por exemplo, podem resolver seus problemas mais na base da irritabilidade, e ao descobrir que essa estratégia funciona, né, eles tendem a repetir o processo. Tá? A gente tem o egocentrismo, o desejo de atenção, pouca empatia. Esse é um fator bem delicado e bem importante aqui, né? A gente vem falando bastante sobre situações muito graves, né? E uma coisa que muitas vezes conecta atos muito agressivos é o perfil de pouca empatia, né, de quem faz esse tipo de coisa. O desejo de controle, o desejo de poder dessas pessoas. Algumas pessoas têm mais necessidade de controle do que outras. Baixa autoestima. Muitas vezes a gente vê o bullying como um ato de compensação pelo fato da pessoa não estar conseguindo executar uma coisa direito, não conseguindo se dar bem. Algumas pessoas têm muito medo de serem rejeitadas, e como na nossa cultura a agressividade é uma forma de ter poder, muitas vezes isso é utilizado para não se sentir rejeitado, se sentir, né, reconhecido. E pessoas que têm um perfil mais invejoso, né, tipo, podem ter também mais esse tipo de comportamento. A gente tem causas externas também, o ambiente familiar com pouco afeto, com pouco limite, onde a força é considerada um poder. Dá para entender, pessoal? Ambientes escolares mais tensos, onde a agressividade acaba sendo consentida, se não negligenciada, certo? E, às vezes, recompensada, dependendo do ambiente. Eventualmente, a agressividade ela é vista como uma forma de poder dentro da escola.
A gente também tem as questões da comunidade, existem comunidades que são mais preconceituosas, o que faz com que as diferenças elas acabem sendo vistas de forma negativa, de cima para baixo, nós contra eles, certo? E o funcionamento do grupo social em que a pessoa convive, né, onde muitas vezes o grupo ele se fortalece ao afastar pessoas, o grupo que se mantém em cima da rejeição das pessoas que estão à volta. Vocês conhecem panelinhas assim, né? A panelinha se fortalece toda vez que alguém tenta se aproximar e a gente diz não, você não é digno do nosso grupo, esse tipo de coisa. Tá? Uma outra questão, daí a gente está indo como uma cebola, né, de dentro para fora. Agora a gente vai falar de fatores culturais. A gente vive numa cultura onde o individualismo ele acaba sendo muito excessivo e a gente tem muito essa questão de nós contra eles, né? A gente tem essa necessidade muito grande de ser especial e quando eu, criança, pré-adolescente, não consigo dentro da escola encontrar uma forma de me sentir especial, eu posso, daqui a pouco, tentar formas diferentes, que não seja o desempenho escolar, o desempenho no esporte, e isso, daqui a pouco, pode me gerar essa sensação de ser até, né, uma pessoa reconhecida, né, uma pessoa popular. Então, a nossa cultura ela aumentou isso. A gente tem a influência da mídia também, onde a imagem fica acima de tudo. Eu quero dizer assim também, por outro lado, que o raciocínio, a conversa, o discutir as coisas, perde o poder, né, nessa cultura. A gente tem também, através da mídia, uma replicação de comportamentos. A gente vem falando muito do efeito de contágio, né? A gente vem, particularmente nesse momento, eu acho que esse é um dos principais fatores da gente estar vivendo o que a gente está vivendo. As pessoas vêm replicando comportamentos, inclusive pessoas com perfil cognitivo que não está legal, ou uma pessoa num quadro psiquiátrico onde a pessoa não está legal, as pessoas acabam replicando comportamentos. Então, volta e meia, alguém me pergunta isso numa entrevista, assim, você acha que as pessoas... o que tu acha que está acontecendo? Uma das coisas que eu geralmente tenho respondido é que eu acho que as pessoas estão replicando cegamente um comportamento que elas estão vendo. Tá? Então, a gente também tem a distorção das consequências. O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu falo isso, eu me lembro de uma coisa, tipo, vocês lembram daquele programa do Pânico? Aquele programa péssimo do Pânico? E que eu me lembro assim que... eu me lembro que teve uma época que era muito comum um pré-adolescente e adolescente chegar no consultório com uma mancha de queimadura, com uma queimadura no braço, dizendo que no final de semana eles estavam botando desodorante bem pertinho do braço até queimar e que eles estavam rindo pra caramba, se divertindo com isso. E eu pensei, nossa, eu me lembro de histórias assim, um menino que colocou outro menino dentro de um carrinho de supermercado, jogou contra uma árvore, filmaram a coisa e fez o maior sucesso. Eu me lembro assim, a distorção assim, né, tipo do que está acontecendo, a distorção das consequências, né? E hoje em dia, né, pessoas atuando de uma forma muito bizarra e sendo reconhecida por uma série de pessoas, né? E a gente tem a questão dos jogos eletrônicos, que só isso daqui, pessoal, já dava uma palestra inteira de 3 horas, talvez. Então, vamos passar meio rapidinho. Pessoal, eu também tirei os slides assim de definição, eu só trouxe, né, só para a gente ficar na mesma página, assim, as informações mais básicas, de que o bullying em si, ele é um ato de agressão intencional. Essa palavra é fundamental, né? Porque, eventualmente, a gente funciona de uma forma... Até tem que lembrar que uma criança, um adolescente que reage de uma forma agressiva, mas que é impulsiva, né? Uma criança que está sofrendo muito em casa e que chega em casa, na escola e explode, isso não necessariamente é um comportamento intencional. Dá para entender? Então... o ato de agressão é intencional, ele pode ser verbal, físico ou relacional, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, rapidamente. Ele gera dor, ele gera angústia na pessoa, certo? Isso também é interessante, porque, às vezes, quando a gente começa a falar muito sobre bullying, volta e meia eu recebo pais no consultório
chamando de bullying uma coisa que nem a criança está sentindo de uma forma sofrida. E daí tu fica, putz, tem tanta criança, né, passando por bullying e que está sofrendo pra caramba, assim. Daqui a pouco é a mãe que está incomodada com o apelido que o menino está recebendo, mas o próprio menino faz brincadeira com outros e a coisa não gera sofrimento, né? Então, tem que ter, pessoal, dor ou angústia, né? Existe um desequilíbrio de poder ou força, dá para entender, pessoal? Quem tiver dúvida, pessoal, pode me perguntar, tá? Eu estou passando meio rapidinho. E tem que ser persistente, essa é uma outra coisa importante. Eu acho que anteontem mesmo eu recebi um caso onde a mãe estava fazendo um relato, a mãe e o pai, falando de uma coisa como se ela fosse bullying, mas foi uma coisa que aconteceu na semana passada 2, 3 vezes, assim, não parecia ser bullying. Foi uma situação que possivelmente essa semana já não deve estar acontecendo mais da mesma forma, tá? Então, ele tem que ser persistente. Mas quando eu falo isso, pessoal, uma das coisas que eu mais me preocupo é que eu posso estar implantando uma sementinha em vocês da gente esperar para ver se uma coisa é bullying ou não. E, na minha experiência, uma das coisas mais importantes para lidar com bullying é tentar ser o mais precoce possível, ser o mais rápido possível. Geralmente, quando a gente atua numa situação, mesmo que ela esteja num nível bem fraquinho, todas as partes vão conseguir lidar melhor contigo. Então, a gente chama os pais e os pais tendem a funcionar de uma forma bem mais leve contigo, mesmo que você venha a chamar os pais do menino ou da menina que está causando a situação, eles tendem a entender melhor, conversam melhor em casa, tudo tende a funcionar melhor. Vocês sabem, quando a gente deixa a situação ou quando a gente não consegue detectar a situação e ela vai crescendo muito, os atos eles começam a ganhar uma característica mais agressiva, mais tensa, tudo fica mais tenso e trabalhar começa a ficar bem difícil, tá? Então, essa é uma definição de bullying. Eu trouxe para vocês... Pessoal, eu fiz uma coisa para preparar. Eu estava ali numa sala tentando resumir vários slides, assim, porque eu tenho tipo uns 70 slides sobre bullying e suicídio, mais do que isso. Então, aqui, esse dado, ele é um resumo de vários tipos de levantamento epidemiológico sobre bullying. A faixa etária mais comum é de 11 a 14. Esse não é um dos melhores estudos, mas o gráfico dele acabou batendo com a maioria dos estudos bem desenhados. Então, eu trouxe para vocês, olha só, aqui é 10 anos, de 10, 11 a 14, e vejam assim, como vai reduzindo ao longo do tempo. Por volta dos 17, 18, o bullying tende a reduzir bastante, tá? Mas dos 10 aos 15, 16, isso tende a ser bem intenso. A maior parte dos estudos, a maior quantidade de estudos fala que a faixa de 11 e 12 ela é a mais delicada. E isso, pessoal, vem reduzindo com o tempo, tá? Pessoal, mais algumas questões que eu acho importante. Eu acho que eu estou falando também aqui de estratégia de manejo, no sentido que a gente está aprendendo a detectar o que é e o que não é. O bullying, geralmente, ele tem uma intensidade muito maior do que uma brincadeira. Eu acho que essa é uma palavra-chave. A frequência do bullying ela tende a se manter mais ao longo do tempo. Brincadeiras elas podem ter uma frequência bem mais esporádica, certo? O bullying tem essa característica sistemática. A gente tem, como eu já falei antes, prejuízo, isso é fundamental. E uma pista é que no bullying não tem pedido de desculpa. Às vezes, até quando a pessoa que está cometendo o bullying, ela é detectada, assim, ela é, né, identificada, mesmo assim, ela pode ter dificuldade de pedir desculpa. Tá? O que não é bullying, então? Atritos do dia a dia, como discussões, brigas, onde as pessoas estão funcionando de uma forma mais impulsiva e tal, isso não é bullying, né? Todo bullying acaba sendo uma agressão, mas nem toda agressão é bullying. Pessoal, eu acho essa frase bem importante, porque, de novo, assim como vários outros assuntos de saúde mental, as pessoas elas estão, hoje em dia, partindo muito de um ponto de identificar coisas
E a gente tem tido um mar de falsos positivos, não só de bullying, mas de questões como, por exemplo, depressão, TDAH e tal. Então, a gente no Instituto tem falado muito sobre o que não é bullying, o que não é TDAH e assim por diante. Então, a gente já falou um pouquinho, né? A gente tem o bullying físico, o nome já fala, né? Diversas formas de agressividade, tende a ser mais comum em meninos, mas tem aumentado bastante a prevalência em meninas. O bullying verbal, que seria a gente utilizar, de novo, apelidos que geram sofrimento na outra pessoa de uma forma contínua, sistemática, comentários, provocações, ameaças que se mantêm ao longo do tempo, né? Mais comum em meninas, mas eu não gosto muito de dar esse tipo de dado, porque isso enviesa, às vezes, o raciocínio das pessoas, como se só acontecesse em meninas, né? Com meninas. O bullying chamado relacional, que é um bullying muito associado com a exclusão das pessoas. Não existe necessariamente essa questão do bullying verbal, de xingar a pessoa ou coisa do tipo, mas existe essa questão sutil de ir expulsando uma pessoa de um grupo, de não permitir que ela apareça de uma forma positiva na sala de aula. Isso geralmente vai cursar com exclusão dessa pessoa. Tá? Pessoal, e o cyberbullying, né, que é o bullying que se utiliza das ferramentas tecnológicas e que, de novo, pessoal, eu poderia falar horas por isso, né? O grande problema do cyberbullying é que, bom, a gente tem vários problemas, mas um deles é que a pessoa, né, tipo, que usa estratégias tecnológicas, ela tem muitas vezes mais facilidade de fazer isso de uma forma sutil, sem os adultos saberem, né? Geralmente essas pessoas elas começam de uma forma impulsiva, mas por perceberem que elas não são detectadas, elas continuam esse comportamento. Certo? Às vezes eu faço a imagem de uma criança que está numa escola onde não tem adulto nenhum, onde não tem supervisão nenhuma, e ela se sente à vontade para fazer determinada coisa, ela acaba sendo bem-sucedida, né? E ela acaba repetindo o processo várias vezes. Né? É muito chato o cyberbullying, assim, o que vem chegando para mim no consultório, por exemplo, são situações que já vêm acontecendo há muito tempo e, às vezes, me espanta alguns pacientes que eu digo assim, eu não acredito que essa pessoa é a pessoa que mandou essa mensagem. Isso acontece, pessoal, porque as coisas vão acontecendo, começam devagarinho com a criança só permitindo que outras pessoas falem mal de outras. Eventualmente, pode acontecer da criança estar com medo das pessoas começarem a falar mal dela, então eu começo a participar desse grupo. Eventualmente, eu falo determinada coisa, as pessoas riem, por exemplo, do que eu falei e tal, e o que acontece é que essa pessoa começa a repetir o processo, e daqui a pouco a gente diz, eu não acredito que isso aconteceu. Então, assim, é bem delicado o cyberbullying, e esse é aquele tipo de situação onde a gente chama o pai e a mãe, e quando a coisa cresceu muito, causa essa reação assim, não pode ser, não é meu filho. Né? Muito delicado. Né? Pessoal, os estudos mostram que existem perfis de crianças em risco maior de sofrer bullying, geralmente crianças com algum tipo de necessidade especial, né? Crianças e adolescentes, né, com questões de orientação sexual, a questão da identidade de gênero, questões de peso, questões de raça, né, são motivos pelos quais algumas pessoas sofrem muito mais bullying do que outras. Eu gostaria de colocar aqui, de uma forma geral também, crianças que estão mais isoladas das outras, né? Crianças que estão mais sozinhas, certo? Pessoal, a questão de detectar o bullying, ela é um problema enorme, porque a maioria das crianças tem dificuldade de comunicar que ela está sofrendo bullying, certo? Isso vem melhorando um pouco, a gente tem uma revisão da literatura de 2015, mostrando que devagarinho, pelo fato, possivelmente, da gente estar falando mais sobre bullying, das pessoas dizerem, olha, não sou só eu que estou sofrendo isso, tem um monte de gente que já sofreu e tal. Devido a essas questões, possivelmente,
algumas pessoas estão conseguindo se sentir mais à vontade para falar que estão sofrendo bullying. Mas, em média, 40% das pessoas ainda não comunicam que isso está acontecendo. Alguns são os motivos: vergonha, temer retaliação, né, tipo dos outros. Eu vou falar um pouquinho melhor no próximo slide. Mas o que eu acho fundamental aqui, como conduta, pessoal, é a gente fazer o questionamento direto. Se a gente tem a suspeita, fazer o questionamento direto. E quando eu falo isso, pessoal, é aquele questionamento sensível, trazendo a criança, né, para um lugar onde ela se sinta confortável para falar. Não é aquele questionamento na porta da sala, né? Eventualmente isso acontece. E daí, pessoal, o grande problema nesse tipo de atitude, que é uma atitude muitas vezes bem intencionada, é que a partir do momento que a criança falou na frente de outras que não tem nada acontecendo, existe uma cascata de coisas negativas que vão acontecendo. Essa criança está dizendo para todo mundo que ela não tem nem força para falar sobre isso, e é muitas vezes nesse ponto onde o bullying começa a escalar de uma forma muito feia, tá? Então, esse questionamento ele tem que ser bem cuidadoso. Tá? Alguns motivos pelos quais as crianças relutam em procurar ajuda de professores. A incerteza sobre o papel dos professores em relação ao bullying. Tá? Muitas vezes a criança não sabe qual é o papel do professor. Ela acha que o coordenador eventualmente tem que fazer isso. Então, assim, a criança pode dizer, não é da conta deles, eles estão aqui para ensinar. Tá? Isso pode vir da história familiar da criança também, dela estar passando por situações dentro de casa, por exemplo, sendo agredida por um vizinho ou por um irmão, e ela busca ajuda dos pais, e os pais mandam a criança, você tem que se defender, esse tipo de coisa. E se cria essa crença de que o adulto não está ali para mediar o conflito. Questões de confiança, a criança pode dizer, eu não me sinto à vontade para contar a alguém o que está acontecendo, não há ninguém na escola em quem eu possa confiar. Tá? Ela pode acreditar que os professores não levariam o bullying a sério, né? Eles não vão dar bola. Tá? Uma coisa complicada nesse sentido, pessoal, é que muitas vezes a gente vê crianças, né, que sofrem bullying já tendo alguns sintomas depressivos, pessoas com autoestima muito baixa. E elas começam a acreditar que elas não têm direito de pedir ajuda, que elas merecem ser agredidas. Isso é muito triste. Então, alguns desses itens têm a ver com isso. De eu não acreditar que as pessoas vão acreditar em mim, porque, no fundo, eu acredito que eu mereço esse tipo de coisa. Isso é comum de acontecer e, para mim, seria normal. O medo das repercussões, né? Então, não quero ser provocado, porque contei a um professor, dá para entender, esse é um dos medos mais comuns, a ideia de que os adultos não vão conseguir resolver a situação e que eu vou sofrer muito mais, né? Tipo, com as pessoas me incomodando cada vez mais. Não querer causar problemas aos outros, isso acontece muito em crianças com uma baixa autoestima também. As pessoas, os agressores, eram minhas amigas, eu não quero perder eles. Isso acontece muitas vezes quando a criança tem uma autoestima muito baixa. Ela coloca o outro na frente dele. Tá? Uma sensação de inadequação pessoal, por exemplo, assim, eu vou ser fraco se eu falar. Isso muitas vezes vem de casa, né? Tipo, não, ele está enchendo o teu saco, vai lá e responde para ele, vai lá e bate. Né? Fica a ideia de que se eu estiver sofrendo por isso, eu sou fraco. Né? E a pessoa tem uma opção preferida, como, por exemplo, eu vou pedir ajuda para os meus pais e não vou pedir ajuda para a escola. Certo? Bom, alguns sinais indicativos de bullying, tá, pessoal? Aqui também é um resumo de vários outros artigos, por isso que esse slide ele ficou meio que diferente. A gente tem uma perda de interesse pela escola, isso é bastante comum. A escola começa a se transformar no ambiente aversivo, no ambiente do qual eu quero me esquivar, certo? Então eu começo a perder o interesse pela escola. Existe uma queda de rendimento, obviamente associado também por essa perda de interesse. A gente pode chegar a um ponto de ter fobia escolar, que seria uma esquiva com grande sofrimento por parte das crianças.
o que pode levar a criança a uma necessidade de acompanhamento psicológico. Pessoal, tem crianças que chegam no consultório e que a gente começa a avaliar o quanto ela está esquiva da escola, e a criança não consegue falar da palavra escola. Se eu começo, às vezes eu faço uma coisa para medir o quanto a criança está fóbica à escola, que seria falar da minha escola, de como eu funcionava quando eu era criança e tal, e eu ia para a escola. E tu começa a perceber a criança ficar vermelha, e daqui a pouco a criança dizendo que não quer mais falar da minha escola. Então, assim, a instituição escola se transforma numa coisa absurdamente aversiva. É que nem uma pessoa com uma fobia de altura, que eu posso falar para a pessoa sobre uma vez que eu subi num prédio e tal, e a pessoa querer sair da sala porque ela não consegue suportar, imaginar uma outra pessoa num lugar alto. A gente tem mudanças de hábitos, e isso é uma coisa bastante comum e, ao mesmo tempo, muito complexa da gente identificar nessa faixa etária, porque eles costumam ter mudanças de comportamento. Então, assim, a criança que era mais sociável, esse é um dos comportamentos que eu considero mais, no meu ponto de vista, na minha clínica, é uma das coisas que eu mais identifico, porque o padrão, o perfil social de alguém, assim, ele tende a não mudar tão radicalmente quanto nas situações de bullying. A gente pode dizer assim, tá, tem crianças, né, ali que na pré-adolescência e tal começam a ficar um pouco mais em casa e tal, mas o perfil social geral da criança, dentro de casa, com os familiares e tal, não tende a mudar tão drasticamente. Quando eu vejo uma mudança muito drástica nesse sentido, eu fico muito alerta. Assim. Padrão de alimentação também é uma coisa... Pessoal, também acontece aos montes nessa faixa etária, pode acontecer aquela criança que começa a comer muito mais, né, e tal, mas a gente tem que ficar alerta, principalmente quando existe uma redução drástica, né, tipo no padrão alimentar. Alterações emocionais, né, tipo como irritabilidade, tristeza, vergonha excessiva é uma coisa assim que eu acho bem importante. A pessoa que começa a falar sobre morte com mais frequência, tá? Somatizações, fadiga, né? A pessoa que começa a se queixar muito de dor, dor de cabeça, dor de barriga. Na clínica da gente, assim, quando alguém nessa faixa de 10 a 15 anos começa a se queixar muito de algum tipo de dor, como dor de cabeça, eu fiz isso, eu acho que semana passada, uma menina que chegou e começou a se queixar muito de dor de cabeça. Eu sempre pergunto sobre outras dores. Se a pessoa começa a dizer que de 6 meses para cá, ela começou a ter dor de cabeça que ela não tinha, começou a ter dor de barriga que ela não tinha, começa a falar de dores que até não parecem ter uma conexão, eu começo a ficar preocupado com a ansiedade, certo? Então, é uma coisa importante. E transtornos do sono, que pode ser desde insônia, a pessoa ter pesadelos frequentes, eventualmente sonambulismo, eventualmente. Nessa faixa etária é bastante comum ter sonambulismo dos 10 aos 15 anos, então também tem coisas que a gente tem que olhar com muito cuidado, assim. Mas insônia... é uma coisa que eu prestaria bastante atenção, e hipersonia, que a pessoa fica com muito sono, a ponto de faltar aula com frequência por um sono que surgiu esse ano, por exemplo. Tá? Pessoal, aqui eu já estou começando a trazer, então, resultados de revisões da literatura, aqui estão algumas das revisões, tá? E eu estou mostrando várias revisões. Por que eu resolvi? Eu ainda tinha mais para mostrar, mas... vocês vão ver que algumas revisões vão mostrar algumas iniciativas um pouquinho diferentes. Então, eu resolvi trazer, eu acho que 3 delas. Tá? Vocês vão ver que elas não vão falar exatamente a mesma coisa, mas vai ter bastante coisa em comum. Então, assim, uma questão importante, pessoal, é que quando a gente age na promoção de saúde, na prevenção precoce, a gente pode fazer muitas estratégias que são baratas. Pessoal, pode parecer bobo para vocês, mas existem estratégias, por exemplo, de incentivar as crianças a dormirem melhor, explicar, tipo, fazer trabalhos na escola, por exemplo, mostrando da importância do sono, mostrando as consequências de não se dormir bem, e mostrar estratégias de higiene do sono, que são coisas bem simples de fazer. A gente consegue fazer isso em
em uma aula de um professor que esteja a fim de trabalhar, e daí a gente faz, por exemplo, cartazes que se espalham pela escola ou coisas do tipo e tal. Uma criança que dorme melhor, ela está um pouco mais disposta fisicamente. Uma criança que está mais disposta fisicamente, ela tem mais condição, por exemplo, de aproveitar a sala, a aula, tem mais condição de interagir com os outros. Isso pode levar a criança a desenvolver vínculos sociais um pouquinho melhores, e isso é um fator protetor para bullying. Então, assim, se a gente age bem na promoção de saúde e na prevenção primária, tem muitas intervenções super simples. Incentivar para o esporte, por exemplo, algumas escolas que começam a fazer competições internas, não só aquela uma vez por ano, mas faz algumas competições com um pouquinho mais de frequência. Eu sou uma pessoa assim, que eu me beneficiei muito disso. Assim, eu tive muita dificuldade na escola, e se não fosse uma professora de vôlei que eu tive uma época, e que investiu em mim, e que eu passei a ser possivelmente a pessoa que jogava melhor na escola, possivelmente eu teria continuado sofrendo bullying como eu sofri. Grande revelação, mas resolvi falar. Então, assim, as prevenções, uma coisa super importante, pessoal, ela deve ser continuada. Ela deve ser continuada. Fazer uma palestra para as pessoas uma vez no ano não vai ajudar muito. Na verdade, existe até um risco de intervenções muito pontuais. Eu chegar numa escola, fazer uma palestra sobre suicídio, por exemplo, ou sobre bullying, pode até gerar para uma série de pessoas coisas legais e tal, mas se no público eu tiver uma pessoa que está muito sofrida e que pense assim, esse cara pode me ajudar, esse cara é muito legal, ele vai me ajudar. E eu pego no final da palestra e digo, bom, pessoal, a gente, né, não tem a gente vai se ver tal dia ou coisa do tipo. Eu vou embora e a pessoa pode depois ficar pensando assim, nossa, eu tive chance de ser ajudado e agora eu acho que ninguém mais pode me ajudar. Então, intervenções pontuais podem gerar essa sensação de que existia uma solução que não existe mais, e daí, pessoal, a desesperança, que é uma palavra-chave na história, assim, ela começa a ficar muito grande. Dá para entender, pessoal? Dá, né? Uma outra coisa, pessoal, as estratégias que mais funcionam são estratégias universais, são estratégias que pegam todo mundo na escola, todo mundo. Estratégias pontuais numa turma só não tendem a funcionar bem, num ano só não tendem a funcionar tão bem quanto as estratégias universais. Daí, pessoal, tem uma coisa bem interessante que são os programas de enfoque nas testemunhas, certo? Vocês entendem? As testemunhas são as pessoas que estão observando o bullying acontecer e que, geralmente, são as pessoas que dão o reforço positivo para a pessoa que faz o bullying continuar atuando. O ser humano, né, tipo, os seres vivos, eles só mantêm um comportamento se eles têm um reforço positivo. Nesse caso, o reforço positivo é as pessoas olharem, baterem palma, as pessoas, bom, de uma forma geral, né, darem sustentação para isso. Trabalhar as pessoas, então, seria uma das estratégias mais promissoras, certo? Não ser extremamente punitivo, isso é uma coisa interessante. A gente, nesse período né, das coisas que a gente está vivendo, a gente tem feito muitas entrevistas, assim, até é legal entrar no site do Instituto Ame Sua Mente, tem várias entrevistas nossas, e com muita frequência o entrevistador me pergunta sobre, ou eu percebo que ele está me levando para falar sobre punir as pessoas que estão sendo agressivas. E, pessoal, vejam, a princípio, a gente tem vontade de punir essas pessoas. A vontade é de pegar e torcer o braço, alguma coisa assim. Pô, tá filmando isso assim. A vontade é essa, mas o que acontece, pessoal, é que estratégias mais punitivas são um tiro no pé. Isso é uma coisa já muito estabelecida. Escolas que adotam estratégias muito punitivas geram mais reatividade das pessoas que têm um perfil mais opositor, mais complicado. Então, assim, não é por aí. Por exemplo, tinham muitas estratégias, pessoal, eu me lembro quando eu comecei a estudar bullying e tal, há muitos anos atrás, tinham muitas estratégias para
desmerecer a pessoa que comete o bullying. Então, tinham várias estratégias americanas, nem tinham nada aqui no Brasil, que era assim, eram cartazes do bully, como se fosse uma pessoa toda errada, assim, e tal, com umas flechas para o bully, dizendo assim, para as pessoas, vocês não querem ser como essa pessoa, né? Essa estratégia é considerada punitiva e fazia com que pessoas que já têm um perfil mais impulsivo ficassem mais impulsivas. Então, pessoal, por mais que a gente se sinta muito incomodado e queira reagir na mesma moeda, assim, não é por aí que as coisas vão, não funciona, tá? Embora a gente tenha que falar da tolerância zero ao bullying, e isso não quer dizer punir a pessoa que faz o bullying, e sim a escola ter regras muito claras do que é violência, do que não é, o que acontece quando alguém comete um ato violento e tal. Pessoal, daí existem, aqui tem uma revisão que fala sobre o clima escolar, certo? Então, os programas de clima escolar, eles são programas que, não é assim, o que eu tenho que falar para vocês é que essas são estratégias que funcionam para os programas de clima escolar, que é o desenvolvimento de habilidades de comunicação. Muitas pessoas que atuam de forma agressiva são pessoas que têm dificuldade de comunicar o que elas estão sentindo, o que elas precisam, o que elas estão tendo dificuldade, certo? Então, assim, desenvolver habilidades de comunicação melhora muito o clima escolar, tá? Pessoas com QI verbal mais baixo tendem a atuar de formas mais agressivas. Então, assim, temos que dar suporte. Interação entre os alunos e a comunidade, e uma das estratégias mais simples seriam estratégias para, por exemplo, campanhas de arrecadação de coisas e tal, onde a gente tem conexão com pessoas que estão em momentos difíceis, coisas assim, isso funciona bem. Estímulo à criatividade, certo? E estímulo à coordenação motora. Até na minha experiência que eu estava falando para vocês, eu me lembro que as poucas situações onde eu consegui conviver razoavelmente bem com um cara que fazia bullying comigo foram situações mais criativas. Eu me lembro da gente, tinha a Olimpíada das Cores na minha escola e tal, e eu me lembro da gente junto produzindo uma coisa assim, por exemplo, produzindo bandeiras juntos ou coisas do tipo, assim. E estímulo à coordenação motora. Por quê? Porque algumas crianças que têm dificuldade, né, tipo dificuldades acadêmicas, podem começar a ter muita habilidade no esporte ou na dança e tal, e isso melhora bastante o clima escolar. Tá? Mais algumas ações comprovadas anti-bullying. Medidas de conscientização, como palestras, mas lembrem, palestras pontuais podem dar muito errado. Pesquisas em sala, certo? Pesquisas assim sobre o que é violência, o que não é. Qual é o objetivo dessas pesquisas? Aumentar a conscientização. Pessoal, existem crianças que não sabem qual é o limite entre uma brincadeira e ela está sofrendo bullying. Então, assim, qualquer tipo de medida que deixe isso mais claro pode ajudar alguém a dizer assim, o que o meu colega está sofrendo é bullying, então eu vou lá e vou falar com um professor. A gente parte de um ponto de que todo mundo tem essas informações, mas principalmente para uma pessoa que está com autoestima muito baixa, ela pode acreditar que é normal que as pessoas tirem sarro de mim. Às vezes, o mais triste de tudo é quando tu vai descobrir que essa pessoa também está sofrendo bullying em casa. Ela também está... falam... eu tenho a língua presa e as pessoas ficam falando o tempo inteiro que eu não sei falar, coisas do tipo. Tá? Imagina, se isso acontece em casa, acontece na escola, talvez o problema seja eu. Né? E talvez isso não seja um problema. Né? Então, redações sobre isso, encenações, tudo isso, pessoal, aumenta a conscientização. Tá? Pessoal, essa é uma medida, né, tipo, que a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas eu acho que isso vem surgindo, vem crescendo, que são grupos de apoio dentro da escola para quem passa por dificuldade. Né? E uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente mescla crianças que não estão passando por dificuldade com crianças que estão passando por dificuldade. Assim, elas não ficam estigmatizadas, a gente não precisa ficar falando de bullying nesse grupo. A gente pode falar sobre uma série de coisas
das quais eu me sinto parte de um grupo. Dá para entender? Então, assim, isso é muito interessante. Supervisão e intervenção das situações de bullying. Pessoal, não é toda escola que consegue isso, mas, eventualmente, a gente ter um profissional que faça uma supervisão pode ajudar a escola a estabelecer um protocolo de funcionamento para determinadas situações. E, na minha experiência, quanto mais esse protocolo, quanto mais esse conjunto de medidas, ele está mais cozinhadinho, ele está mais bem feito, menos a gente precisa contar, por exemplo, com a opinião das pessoas. Será que isso é? Será que isso não é? Esse é um dos grandes problemas com situações como essa, que às vezes estão meio nubladas. Elas parecem que dependem do julgamento de alguém, e às vezes não dependem. Se isso está muito bem estabelecido, um tapa numa pessoa, independente se é na perna, no rosto e tal, é considerado um tapa. Dá para entender? Eu sei que é complicado, mas o quanto mais a gente consegue protocolar isso, menos a gente tem essa situação onde a família chega na escola e diz assim, isso daí você quis enxergar dessa forma, você está chamando a atenção do meu filho todo o tempo, isso é pegar no pé dele e tal. Quando a gente tem isso mais protocolado, a gente consegue se defender um pouco melhor. E as redes de apoio social, como as redes, né, religiosas e de esporte, podem ser muito úteis, pessoal. Embora bastante gente torça o nariz, eu tenho muitos pacientes que eu tenho a impressão de que têm um perfil social, de habilidade social muito baixo, e daí eu tento rastrear no que essa pessoa é boa, né, e tento achar grupos que absorvam essa criança com menos risco de erro. Então, assim, por exemplo, às vezes, grupo de crianças, né, na igreja são grupos super acolhedores, que não vão demandar habilidade acadêmica ou coisa do tipo, e que funcionam super bem. Então, aquela criança que não tinha amigo nenhum, daqui a pouco tem 15 amigos na igreja, e isso fortalece a criança para, quando vem para a escola, se sentir mais seguro com algumas situações, tolerar um pouco melhor algumas frustrações que ela está tendo. Ela se sente amada naquele grupo. Então, talvez eu possa me sentir amado nesse grupo também. Certo? O esporte também pode ser super interessante. Eu sempre buscaria, para esse tipo de perfil, de pessoas que têm dificuldade social e tal, atividades que sejam menos competitivas. Então, por exemplo, eu preferiria ginástica artística do que futebol para alguém. Dá para entender? Eu iria por aí. Coral é uma coisa muito legal, porque tem uma coisa de um junto do outro, todo mundo se somando, é muito interessante. Tá? E, pessoal, aqui, olha só, tem gente que vai dizer assim, nossa, não tem sentido, mas isso é o resultado de uma revisão de orientações para alunos que têm um embasamento científico. Tentar achar estratégias para ignorar apelidos, tá? Fazer amizade com colegas com perfil não agressivo. Vejam, eu sou uma pessoa que eu tenho uma formação em análise do comportamento, né? Terapia comportamental. Então, quando eu digo assim, vai fazer amizade com colegas não agressivos, se essa criança está com dificuldade, isso pode ser muito difícil para ela. Então, eu penso, do ponto de vista comportamental, que uma coisa que eu, como adulto, posso fazer é tentar inserir essa criança em grupos de crianças com perfil não agressivo. E, possivelmente, vai começar a dar mais liga. Tá? Então, eu falo dessa forma, mas a gente pode fazer isso de formas diferentes. Evitar locais de risco. Pessoal, vários estudos mostram que o bullying ele tende a se perpetuar em ambientes de risco, assim, ambientes onde a criança geralmente está sozinha, onde ela não tem, por exemplo, pessoas, né, observando e coisas do tipo. E informar, obviamente, um adulto, certo? Pessoal, eu mantive essa imagem aqui em cima. Essa é uma daquelas imagens que eu falei para vocês de programas bem antigos que traziam um bully de uma forma super... Vocês não estão conseguindo ver, mas ele está com uma cara toda assim de... Uma cara que você não quer se identificar com ele. Pessoal, aqui eu vou trazer para vocês, peço desculpas por ter trazido em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, como é que pode ser feita uma campanha, tá? Essa campanha aqui, ela é do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, ela é recente, ela é de 2020,
tá? Mostrando assim como é que a gente pode funcionar de uma forma simples, tá? Para incentivar pessoas que são testemunhas a se aproximarem mais de quem está sofrendo o bullying e não se aproximar mais da pessoa que está ocasionando o bullying, certo? Esse é o grande objetivo, é transformar desde aquela pessoa que já é uma defensora de quem está sofrendo, até aquela outra pessoa que não é uma defensora, mas se sente meio desconfortável com aquilo, até aquela pessoa que olha e, quando precisa, ela bate palma para não se sentir agredida. É tentar pegar todas as pessoas e tentar trazer elas para próxima da pessoa, né, que está sendo, né, tipo, que está sofrendo aquilo. Então, a campanha se chama Seja Mais do que uma testemunha, né, do que um observador. Tá? Então, assim, basicamente, pessoal, se trabalha isso com a criança, essas frases, se trabalha isso. Então, assim, conte para um adulto de confiança, como um membro da sua família, como um professor, para um técnico, né? Conte que isso está acontecendo. Não dê audiência para quem está cometendo bullying. Tá? Tem um fio condutor, pessoal, aqui que é interessante, que é o seguinte: mesmo que eu seja uma testemunha e estou agindo de uma forma para aquilo não vir contra mim, se o bullying começar a crescer demais, aquilo pode começar vai se refletir em mim de qualquer forma. Dá para entender? Seja amigo da pessoa que está sendo, né, que está sofrendo o bullying. Ajude a pessoa que está sendo, né, tipo, que está sofrendo bullying a fugir dessa situação, a sair dessa situação. Mas aqui tem uma coisa bem importante. Alguns estudos levantam uma ressalva desse tipo de trabalho, que é: eu sou uma pessoa que sou uma observadora de bullying, tá? E eu quero fazer isso, eu quero ajudar. Só que daqui a pouco eu sou uma pessoa que eu não tenho força para ajudar, e eu entro na linha de frente do bullying e começo a ser outra pessoa que começa a sofrer bullying. Então, essa fala aqui, ela é bem debatida na sala de aula com as pessoas, para mostrar assim, mas faça isso, mas não compre uma briga que você não consegue dar conta. Peça ajuda, em primeiro lugar, certo? Estabeleça um exemplo bom, né? Não faça bullying com os outros, não faça bullying com os outros, e se proteja e proteja os outros do cyberbullying, mostrando que o cyberbullying é uma coisa que começa devagar e a gente tem que matar ele na raiz, certo? Pessoal, cada uma dessas falas vem com um raciocínio, vem com 5, 7 linhas, onde se debate isso com as crianças, tá? Dá para entender? É bem simples, tá? Pessoal, aqui tem algumas orientações para pais. Isso nada está saindo da minha cabeça, isso são revisões, tá? Escutar ativamente é uma coisa fundamental. Lembrem que muitas vezes a criança não vai falar que ela está sofrendo bullying. Tente manter a calma, parece muito simples, mas não é. E muitos pais, quando ficam muito angustiados, o que acontece? O maior medo da criança. Vai lá, liga para outra mãe e daqui a pouco aquilo se transforma num caos e essa criança fica numa posição muito enfraquecida. Quando uma criança vai lá e fala com os pais, com a mãe, com o pai, e eles começam a reagir de uma forma muito emotiva ou muito brava, a criança muitas vezes é ali que ela começa a ter uma fobia muito grande de ir para a escola e tal. Então, assim, tentar manter a calma talvez seja o mais difícil, tá? Ir até a coordenação antes de fazer qualquer coisa, né? Procurar a escola antes de procurar pais da criança, ou pior de tudo, procurar a outra criança. Vocês já devem ter visto isso acontecer eventualmente. Tentar encontrar juntos uma pessoa de referência para a criança dentro da escola. Pessoal, essa é uma medida que parece lógica, mas algumas crianças, principalmente com esse perfil, né, de estar enfraquecida e tal, ela pode ter muito poucas pessoas dentro da escola que façam ela se sentir segura.
Então, por exemplo, seria legal assim a coordenação com os pais e essa criança estabelecerem quem é essa pessoa. Só de saber que dentro da escola tem uma pessoa que eu confio plenamente, que gosta de mim e tal, já me ajuda bastante. E pergunte se existe um plano da escola e ajude a monitorar o plano junto com a escola, não contra a escola, né? Essa é uma das questões fundamentais. Eu poderia falar por um tempo sobre isso, mas parece que assim no início desse ano, a coisa que eu mais falei, assim, que a gente mais debateu, é a importância de a gente voltar a se reconectar com a escola, aqui eu estou falando do ponto de vista de família, de uma forma mais afetiva, de uma forma sinérgica, porque tudo funciona melhor quando a gente está sinérgico com a escola, né? Então, a gente se sente mais seguro de mandar a criança para a escola, porque a gente acredita naquele pessoal, a gente acredita que eles gostam da gente, que eles gostam da criança. Se eu vou para a escola e toda vez que eu vou para a escola eu tenho uma discussão com alguém e tal, a tendência é eu começar a ficar desconfiado do quanto a escola gosta do meu filho, do quanto a escola gosta de mim, e daí a gente já começa a ter um problema gigantesco, né? Pessoal, eu sei que eu estou correndo, assim, qualquer coisa alguém me pare, assim, eu não sei o tempo. Então, assim, agora a gente vai fazer o link com o suicídio, tá? Quais são os impactos do bullying? Depressão, a gente tem muitos estudos mostrando, e pessoal, não é só a depressão no momento em que aquilo está acontecendo. O bullying, ele tem um efeito de médio e longo prazo. Então, pessoal, aqui eu estou trazendo para vocês um resultado desse material, que ele é muito interessante, ele é bem breve, e vocês não precisam nem ir atrás, porque eu trouxe a maior parte do material assim, para vocês. Então, aqui a gente tem, de 2019, isso é bem importante, esse material. Então, ele mostra, assim como vários outros estudos, que pessoas que sofrem bullying, elas podem ter um risco maior de depressão, de transtornos de ansiedade, de envolvimento em atos de violência, não só a pessoa que comete o bullying, mas quem sofre o bullying também pode começar a atuar dessa forma. É muito comum a gente ver crianças que sofrem bullying em casa, quando tem irmãos menores, isso acontecer com irmãos menores. Isso é bem comum de acontecer. Abuso de substâncias, dificuldades sociais, problemas de desempenho escolar, tanto para quem atua, quanto para as pessoas que sofrem, né? Baixa frequência escolar, esse é um dado principalmente para pessoas que sofrem o bullying, e existem estudos conectando o bullying com suicídio. Mas, pessoal, eu acho bem importante que a gente tenha Eu trouxe para vocês uma coisa que eu acho muito importante, deixa eu passar aqui. A gente tem que ter muito cuidado com esse link. O que tem acontecido? Isso tem acontecido muito, assim, tipo, nesses últimos tempos, tá? A gente quer achar um culpado para uma situação tão grave como o suicídio. E daí a gente acha o bullying, que faz todo sentido. Na nossa cabeça, faz todo sentido. Mas uma pessoa que comete suicídio, pessoal, é uma pessoa que está passando por uma série de coisas que possivelmente tem mais de 2, 3 fatores associados, além do bullying. Inclusive, uma série de fatores que já vinham antes do bullying e que faz com que a pessoa fique mais em risco de sofrer bullying. E por que isso é tão perigoso, a gente ficar associando diretamente bullying com suicídio? Tá? Porque isso vai gerar a falsa noção de que o suicídio é uma resposta comum ao bullying, e a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão replicando o que elas ouvem, o que elas veem. Então, assim, aquela pessoa sofreu bullying e morreu por suicídio. Então, assim, eu estou sofrendo bullying, talvez isso seja a única saída para mim. Então, isso é delicado, pessoal. Número 2, isso incentiva reportagens sensacionalistas que potencializam e incentivam esse comportamento, tá? Concentra o assunto na culpa e na punição de quem faz o bullying. Então, vocês já devem ter ouvido falar de uma situação onde um suicídio aconteceu e que o culpabilizado foi a pessoa que cometeu o bullying, certo? O que desvia a atenção da necessidade da obtenção do tratamento necessário para aqueles que sofrem ou praticam o bullying. Dá para entender, pessoal?
a gente vai focar só no culpado, e no culpado só em uma pessoa, né? E a gente não vai olhar para as outras coisas que estão à volta e que são super importantes. E o outro cuidado é porque isso desvia a atenção dos outros fatores de risco, que eu acabei de falar para vocês, que são importantes para o comportamento suicida, que precisam ser abordados, como abuso de substâncias, doenças mentais, problemas para lidar com doenças, com incapacidades, disfunções familiares. Dá para entender? Então, eu não estou dizendo que não existe uma conexão. Os estudos mostram que existe uma conexão, mas essa conexão ela não é única. Ela não é única. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Uma coisa que é importante também frisar nas campanhas, assim, quando a gente está falando com observadores e tal, é que mesmo os jovens que perceberam, mas não participam dos atos de bullying, eles relatam se sentir menos desesperançosos no ambiente que eles estão. Dá para entender? O bullying, por ele ser um ato contínuo, que acontece sistematicamente, se ninguém faz nada, se aquilo continua acontecendo, eu, mesmo olhando de longe, eu posso começar a ter uma sensação de que nada muda dentro da escola. Tem uma injustiça acontecendo o tempo inteiro e nada muda. Existe um menor senso de conexão minha com essa escola, eu começo a me desconectar, e eu tenho menor sensação de apoio dos adultos responsáveis, né, de pais, da escola. Então, assim, pessoal, é super importante, mesmo para aqueles que não estão vivendo diretamente o bullying, que o bullying pare, né? Que a gente... Agora, pessoal, uma coisa que a gente vê é o seguinte: entre os fatores, existem muitos fatores de risco, tá, para uma pessoa vir a se suicidar. Existem muitos fatores analisados, que vão desde o mais importante é a pessoa ter um transtorno mental, o mais importante é a depressão, certo? Esse é o fator de risco mais frequente associado a um suicídio. 90% das pessoas que cometem um suicídio têm ou deveriam ter tido um diagnóstico, certo? O outro fator de risco mais importante é o fato de ter tentado suicídio anteriormente, certo? Geralmente a gente tem aquele mito, né? A pessoa tenta, mas não vai acontecer. Quem tenta, né, e várias vezes não vai fazer. Pessoal, não é isso que os estudos mostram e tem uma lógica por trás disso. Se eu inicialmente me cortava, vamos supor, de uma forma superficial, e não vai acontecendo nada, assim, as pessoas não vão tentando me ajudar, os problemas continuaram iguais e tal, eu vou tentando cada vez mais. Eu vou perdendo, por exemplo, o senso de dor, a minha sensibilidade à dor ela vai reduzindo, e eu posso ir cada vez mais longe, certo? Se as pessoas à minha volta ainda começam a ridicularizar o fato, a tendência é, às vezes, num momento em que, não sei, peguei uma garrafa de cachaça que tinha na minha casa, tomei e fiz um corte mais fundo, certo? Então, assim, essa descrença de que essas coisas estão acontecendo e que podem se agravar, ela é um fator em si muito perigoso. Mas, dos fatores de risco, pessoal, se vocês quiserem, assim, tem muitas revisões sobre isso. Perfeccionismo, pessoas muito perfeccionistas podem ter uma sensação de que elas nunca estão alcançando o que elas deveriam alcançar. É aquele aluno, aquela aluna, às vezes, que só tira 9,5, mas que tem sempre essa sensação de que ela não está conseguindo. É um fator de risco também. Mas eu estou trazendo para vocês 3 fatores que estão associando o bullying diretamente à ideação suicida, ao comportamento suicida. Então, o aumento do estresse, a reatividade aos estímulos. Pessoal, se eu estiver num ambiente onde eu me sinto agredido com frequência, onde eu estou indo para a escola e imaginando que uma coisa ruim vai acontecer, o meu cérebro ele vai começar a entrar num estado de alerta maior. Eu tendo a me direcionar para a escola com um estado de alerta maior. Esse estado de alerta maior, ele me leva a funcionar de formas mais impulsivas. É que nem a gente, quando a gente está muito estressado, o que acontece? Eu bato boca no trânsito, uma coisa que eu não estou acostumado a fazer. Eu faço... eu vou na churrascaria e como muito mais do que eu deveria ter comido. O estresse, ele leva a gente a funcionar de formas mais impulsivas. E daí a criança pode começar a adotar comportamentos de risco, como
vir a pular de algum lugar, ou beber mais e isso ser outro fator de risco para a pessoa daqui a pouco cometer alguma coisa. Então, o bullying eleva muito o nível de estresse da criança. Tá? Número 2, a sensação de desamparo e desconexão. Pessoal, desamparo é o fator psicológico mais importante associado com suicídio. Uma pessoa que pensa em suicídio, geralmente ela é uma pessoa que ela não acredita que as coisas vão mudar. Geralmente ela fica desesperançosa. Essa palavra é chave. Por exemplo, quando eu estou avaliando uma pessoa e eu estou com receio do risco, eu pergunto sempre para a pessoa assim, fica entre nós assim, eu pergunto, o que você está pensando para o final de semana? Como é que vai ser o ano que vem? Vamos supor que seja outubro, novembro. Você vai para a casa da sua avó no final do ano, por exemplo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma pergunta para saber qual é a perspectiva que ela tem de futuro. Daí ela diz assim, eu vou lá para a casa da minha avó, porque lá pelo menos eu fico melhor. Eu fico um pouco mais aliviado. Essa pessoa ela tem alguma esperança, ela está olhando para frente. Daqui a pouco eu pergunto para a criança assim, como é que vai ser o final de semana? Eu sei que hoje foi um dia ruim e tal, mas me conta, para onde você vai? Eu não sei se eu chego até o final de semana. Não vai ter final de semana. Nem pensei. Quando a criança me demonstra assim que ela não tem esperança nenhuma, isso me preocuparia muito mais. Tá? Então, a sensação de que nada está mudando, a sensação de que está tudo igual, que ninguém se mexe por mim e tal, esse é um dos fatores de risco mais delicados para uma pessoa, né, cometer suicídio. Tá? Então, desesperança aqui. Pessoal, estamos já finalizando. Espera aí. Pessoal, esse é um material do SAMHSA. O SAMHSA ele é o centro de, vamos dizer assim, ele tem a ver com abuso de substâncias, mas ele tem a ver também com saúde mental em geral, e ele faz muitos guidelines, ele faz muitos materiais assim que protocolam o que as pessoas deveriam fazer, certo? E a gente estuda muito esses guidelines lá no Instituto. Então, assim, o que eles consideram fundamental como estratégia para lidar com o suicídio? Esses 2 primeiros protocolos. É a escola ter algum tipo de protocolo para lidar com alguém que está em risco. Não quer dizer que a escola tenha que detectar o risco, mas se o risco chegou e a gente tem algumas informações assim, né, para dizer, olha, essa criança está em risco, a gente precisa ter um protocolo para o que a gente faz nesse momento. Tá? Por que isso é o mais importante? Porque em algumas escolas a gente fica assustado com aquilo, não faz nada e daqui a pouco a criança tenta alguma coisa no meio do caminho. Pessoal, nesse protocolo a gente tem coisas simples como comunicar aos pais, né, que é uma coisa fundamental, ter uma pessoa dentro da escola que sirva como um contato direto com essa criança, né, buscar atendimento se isso é necessário, e muitas vezes é, certo? Pessoal, eu não tinha como esmiuçar isso com vocês hoje, era muita coisa. Tá? Mas, assim, o protocolo para ajudar alunos em risco e protocolos para responder a uma morte por suicídio. Esses são os passos mais importantes. Por quê? Porque a gente sabe que existe um efeito de contágio e quando a gente tem uma morte na escola, é muito comum que num espaço de tempo razoavelmente curto, a gente tenha outras pessoas pensando em suicídio ou planejando alguma coisa. Então, assim, a gente precisa ter um protocolo para isso também. Depois disso, o SAMHSA fala sobre treinamento de educação, né, treinamento para as pessoas que trabalham na escola, que vão desde entender um pouco melhor como a questão do suicídio funciona, alguns fatores de risco, não levando as pessoas a fazerem um diagnóstico, mas fazerem elas terem uma certa noção do que pode estar acontecendo. Pessoal, a educação dos pais tem sido considerada uma coisa importante também. Os pais são quem está em casa. Hoje em dia, com as questões de rede social e tal, a gente dentro da escola, a gente não tem a condição de pegar o telefone da criança para saber o que está se passando, né? Então, assim, a educação com os pais, que eu sei que é muito delicado, assim, muito difícil. A gente percebe assim um investimento que vocês fazem nesse sentido. E o quanto os pais que acabam vindo para a escola são aqueles pais que muitas vezes não precisavam vir, são aqueles pais mais presentes, né?
E geralmente os pais que precisariam mais vir, eles acabam, né, não aparecendo. Mas isso é fundamental e talvez eu esteja falando isso para a gente, bom, primeiro porque está no documento, mas para a gente tentar ir atrás de estratégias que consigam trazer esses pais mais para perto. E também existe a importância de uma certa educação sobre risco para crianças e adolescentes. Pessoal, aqui eu botaria um asterisco nesse tópico e nesse. A gente tem uma postura que aqui é diferente do SAMHSA. A gente não fala sobre suicídio com crianças e adolescentes, a gente fala de projeto de vida, a gente fala de coisas positivas, de habilidade para resolver problemas, esse tipo de coisa. Então, pessoal, aqui, para finalizar, eu vou trazer para vocês alguns resultados de pesquisa que são mais embasados. Eu vou dizer assim, tem muita pesquisa saindo sobre isso, mas esses têm um embasamento mais consensual, vamos dizer assim. O que a pesquisa mostra? Eu vou mostrar aqui 4 ou 5 afirmações, assim, argumentos, e aqui tem estratégias. Tá? 1. Os jovens que se sentem conectados à escola têm menor probabilidade de se envolver em comportamentos relacionados ao suicídio. Lembrem que um dos fatores de risco delicados com o bullying e o suicídio é que a pessoa se sente desconectada da escola. E daí a pessoa começa a faltar, e cada vez que ela vem para a escola, ela se sente mais desprotegida e mais afastada das figuras que poderiam me proteger dentro da escola. Então, assim, detectar quem são essas pessoas que estão faltando, que estão se afastando da gente, se afastando dos amigos, é super importante. Ajude seus alunos a se sentirem conectados a você e à escola. Por exemplo, cumprimente-os pelo nome todos os dias. Pode parecer bobo, pessoal, mas isso faz diferença. Tá? Pergunte-lhes como estão, etc. Incentive seus interesses e envolvimento extracurriculares. Isso é super importante. Eu dei o meu exemplo e eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam se beneficiar disso. A gente, às vezes, fica muito em cima da questão do rendimento escolar, né? E para muitas crianças que eu sei que estão passando por situações difíceis, eu falo com a escola e falo com a família e a gente começa a investir muito em outras coisas além do rendimento escolar, para a pessoa ter, pelo menos, tá, aqui eu estou pisando e está dando certo, pelo menos ela ter essa probabilidade aumentada. Tá? Um forte senso de conexão com adultos responsáveis e atenciosos na escola pode fornecer um apoio inestimável para jovens que podem estar lutando social e emocionalmente. Então, assim, pessoal, é identificar isso precoce. Não tem chance de dar errado isso. Até teria uma chance, mas assim, geralmente não vai ter chance a gente identificar essas pessoas que estão se sentindo, que estão mais desconectadas e tal, e se aproximar. O que pode dar errado? A gente começar a tratar essas pessoas de uma forma tão intensa, meio fora da... meio sem... E isso transformar a pessoa numa pessoa vitimizada, deixar a pessoa muito vitimizada, deixar a pessoa, inclusive, se sentindo muito diferente das outras, porque ela está recebendo uma atenção que está muito diferente das outras. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, ao ser muito cuidadoso, a gente vitimiza a pessoa. Tá? O que as pesquisas mostram? Os jovens que são capazes de lidar com os problemas de maneira saudável têm menos probabilidade de se envolver em comportamentos relacionados ao suicídio e ao bullying. Eles estão falando particularmente de pessoas que não têm habilidade de resolução de problema e que podem ficar reagindo muito forte a qualquer frustração. Tá? Então, o treinamento precoce, pessoal, que começa no ensino fundamental, tá? Para alunos, para que eles desenvolvam habilidades de resolução de problema, tá? E aumentar a inteligência social dessas crianças e a empatia, é fundamental para promover a saúde mental positiva e o comportamento pró-social. Então, as estratégias voltadas para a resolução de problema. Jovens com necessidades especiais, diferenças de aprendizado, diferenças de identidade sexual de gênero ou diferenças culturais são geralmente mais vulneráveis ao bullying. Então, assim, fornecer treinamento para todos os funcionários da escola, tá?
que levem informações sobre as populações mais vulneráveis e formas apropriadas de intervir em situações de bullying. Entenda que reconhecer os fatores de risco não é o mesmo do que culpar a vítima, certo? Que é uma coisa que muitas vezes acontece. Adote e implemente políticas anti-bullying eficazes e inclusivas. A gente já falou sobre isso. E esse é o último slide, pessoal. Os jovens que... Eu estou tendo que ler com vocês, pessoal, porque eu quis trazer ele direitinho como estava no material. Os jovens que relatam frequentemente intimidar outras pessoas que correm um risco alto e de longo prazo de comportamento... Os jovens que relatam frequentemente intimidar outras pessoas correm um risco alto e de longo prazo de comportamento relacionado ao suicídio, certo? Os jovens que relatam sofrer bullying e intimidar outras pessoas têm um risco maior, certo? E os jovens que sofrem têm um risco aumentado. Quem tem maior risco são aquelas pessoas que cometem o bullying e que sofrem o bullying também. Tá? Então, algumas coisas que são recomendadas. Fornecer apoio para todos os jovens envolvidos, inclusive quem, né, comete o bullying. Incluir as famílias, pessoal, isso aparece em tudo que é lugar. Os jovens que agem por meio do bullying podem estar tentando se encaixar ou reagindo ao estresse, abuso ou outros problemas em casa ou na escola. O comportamento de bullying pode ser um sinal importante de que eles precisam de serviços de saúde mental e apoio adicional. Embora a punição e as consequências apropriadas muitas vezes sejam uma parte necessária da resposta de uma escola, devemos ir além da punição e da culpa para definir o tom de uma prevenção duradoura. Lembrando de novo, pessoal, o foco na culpa, vergonha e criminalização, ele é divisivo e acaba sendo um obstáculo para as estratégias de promoção e de prevenção. Tá? Envolvimento em bullying de qualquer forma, mesmo como testemunha, tem consequências negativas graves e duradouras. A gente já falou sobre isso. Os jovens que relataram testemunhar o bullying tiveram sentimentos maiores de desamparo e menos senso de conexão com a escola do que os jovens que não relataram ter testemunhado o bullying. Capacite os jovens fornecendo maneiras concretas, positivas e proativas de influenciar as normas sociais dos seus grupos de pares, para que o bullying seja visto como um comportamento desagradável. Pessoal, são aquelas estratégias de se aproximar da pessoa que está sofrendo. Tá? Trabalhe com testemunhas para a prevenção de violência em geral, não só de bullying, não usar só a palavra bullying, falar de violência. Tá? Pessoal, eu vou só para o último slide ali de agradecimento. Aqui vocês têm... os dados do Instituto, Ame Sua Mente, vocês vão ver um monte de coisas legais lá, pessoal. A gente tem desde fichas informativas sobre uma série de assuntos pertinentes ao contexto escolar e saúde mental. A gente tem entrevistas, tem um monte de coisa legal. A gente tem um guia de orientação assim, para prevenção de problemas de saúde mental. E é isso. Pessoal, desculpem, eu tive que dar uma super corrida. Estou até meio tonto agora aqui. Obrigado, doutor. Pessoal, na sacolinha de vocês tem um informativo completo sobre o Instituto Ame a Sua Mente. Eu queria chamar a Andréa, que é a diretora do Instituto, para vir aqui dar uma palavrinha e explicar talvez um pouco mais em detalhes para vocês sobre o Ame a Sua Mente. Obrigada. Super obrigada por essa oportunidade. Boa tarde. O Instituto, então, ele nasceu dentro de uma academia da Unifesp, com uma pesquisa científica justamente apoiando e entrando com conhecimento de saúde mental em escolas públicas. E, a partir dessa experiência, nasceu uma organização social. Desde 2018, o Gustavo também está na origem desse trabalho. Ele é o coautor deste livro, que foi resultado dessa pesquisa. Hoje, a gente atua levando conhecimento, formando educadores de escolas públicas em situações de alto grau de vulnerabilidade. Então, para além de trabalhar com a sociedade nesse conhecimento, levando um conhecimento científico qualificado, mas decodificado, para que todo mundo tenha acesso a ele de forma simples, rápida, a gente também atua com a Secretaria de Educação. Nesta semana, inclusive, a gente entrou em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
em função de todas essas questões, a gente já vinha trabalhando com eles, mas ampliou a escala de intervenção. Só nessa formação que vai começar agora em maio, a gente tem mais de 2.500 educadores que vão começar a trabalhar a formação de letramento em saúde mental. E quando a Meira Fernandes nos aciona e nos contrata como um prestador de serviço e nós podemos vir aqui e dar essa palestra para vocês, esse recurso que é nos dado é revertido para a organização social e um apoio gratuito às instituições públicas. Muito obrigada. Obrigado, Andréa. Bom, obrigado, doutor. Obrigado, Andréa. Como vocês viram, nós investimos para trazer o Instituto Ame a Sua Mente, para que a gente discuta junto com vocês, nossos parceiros, futuros parceiros, para que a gente torne realmente o segmento da educação mais forte. E a contribuição de vocês, disponibilizando o seu tempo, deixando a escola de vocês, vindo até a gente, participando, interagindo, e principalmente respondendo à pesquisa, nos ajudando, né, a fomentar mais conteúdo, muito nos enaltece e a gente agradece muito a participação de vocês.